E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @Victor Mazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 36 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube. Essa semana vai sair uma participação especial minha lá no E aí Jubileu, do Diego, que participou com a gente aqui uns episódios para trás. Então confiram lá esse episódio, a gente falando sobre histórias de escola, derrotas e algumas vitórias na época da escola, ficou bem engraçado. E se você quiser contribuir com esse projeto aqui, já sabe, o link do Padrim tá na descrição do episódio. E sempre interaja bastante nas plataformas que você ouve o podcast, porque isso ajuda bastante. E é isso, vamos lá pro episódio 36. E hoje estamos aqui com a Carol. Carol, por favor, se apresenta para todo mundo, fala um pouco do que você faz aí, fala das suas redes sociais. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre acho difícil falar um pouco do que eu faço, porque eu faço tanta coisa absolutamente variada, Uhum. horas que é difícil de determinar um pouco, sabe? Mas, bom, de um modo geral, eu trabalho com animais. Trabalho com comportamento e bem-estar animal, especialmente de cães e gatos. Trabalho com adestramento, com consultoria comportamental. E desde o começo da pandemia, eu tenho trabalhado especialmente na parte assim da comunicação mesmo, né? Então eu reforcei meu podcast, eu tenho um podcast também, abri um canal no YouTube, tenho criado conteúdo para internet falando sobre comportamento animal. Então, basicamente é isso que eu faço. Ah, excelente. E como que o pessoal pode chegar até em você para consumir esse conteúdo? Ah, bom, pode me achar lá no meu Instagram, que é o ThePetLadyBH, no Twitter é o mesmo, ThePetLadyBH, meu canal no YouTube, que é youtube.com/ThePetLady, e no meu site, thepetlady.com.br, você me encontra lá, pode fazer perguntas, mandar sugestões, pedir informações, tá valendo tudo. Ah, excelente. Por falta de lugar para achar que não é, né? Não, com certeza, exatamente. E você vai contar uma história pra gente, certo? Pois é, fiquei pensando sobre isso. Porque toda vez que eu participo de algum podcast, eu acabo caindo no clichê de contar uma história que envolva bicho. Uhum. Eu acho que isso é natural, porque como minha vivência com bicho é muito grande, né? Eu tenho muitas histórias com bicho, então faz um pouco de sentido, assim, eu contar histórias de bicho. É natural pela quantidade, né? Exatamente, mas aí eu pensei que dessa vez eu vou contar uma outra história que não tem nada a ver, que foi antes do meu trabalho com os animais, numa outra fase. É possível que seja uma história um pouco babaca, pode ser, mas vamos ver se vale a pena, se vai ser divertida, pelo menos, assim, se vai ser engraçada no final das contas. Eu ia falar que é um pouco babaca porque eu vou começar a história já com a seguinte frase, assim. A primeira vez que eu fui pra Europa, aí você já sabe que vai ser. Aí você já sabe que vai ser uma história babaca, né? Quando começa já com nesse tom, já fala, ai meu Deus. Uma das Ah, vezes que eu estive lá no final de semana. a primeira vez que eu fui pra Europa. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não sou babaca, não, tá? É só porque é uma história que mostra, assim, como que expectativa pode ser um problema, né? A gente cria expectativas de que vai ser de um jeito e que as coisas vão acontecer de uma certa forma e não é assim, né? Assim, o mundo tá sempre surpreendendo a gente. E bom, Exatamente. Nunca é da forma que a gente quer e por isso que é até legal, né? Que senão a gente ia conseguir prever tudo, não ia ter graça nada. não, exatamente, assim. E vai ser uma história que é do tipo assim, é ruim, ter perrengue e tudo, mas hoje eu já acho graça, sabe? Hoje eu já consigo achar do tipo, tudo bem que aconteceu e agora é bola pra frente e é isso aí. E é aprendizado, né? Porque o que que acontece? Eu moro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte não temos nem metrô e nem trem. Ao contrário do que parece que o mineiro fala muito trem pra tudo,
A gente não tem trem em Belo Horizonte. Assim, o nosso metrô, sei lá, trem, o que quer que seja que tem aqui, é minúsculo, tem 5 estações, então não é uma coisa que a gente está tão acostumado. Aí, fui para a Europa a primeira vez em 2014 e fui com um negócio de andar de trem. Sim, eu acho, eu acho trem muito legal, sabe? Eu super sei que isso parece coisa de criança, sabe? Tipo, nossa, eu adoro andar de trem. Eu sei que parece muito coisa de criança, talvez até seja um pouco, mas eu adoro mesmo andar de trem, eu acho mó barato, acho um transporte super eficiente e tal. E aí fui para as Europa e aí pensei assim, vou andar muito de trem viajando na Europa, porque é barato, é rápido, né? Não temos essa possibilidade no Brasil e tudo. E eu ia conhecer 3 países. Eu fui para Portugal, depois para Espanha e depois para França. Uhum. Aí, beleza, fomos para Portugal. Isso foi com um ex-namorado meu. Fomos para Portugal, passamos um tempo lá. Voamos, fomos de avião para Espanha, beleza. Aí, a gente ia sair da Espanha e íamos para Paris. Tem voo direto. Tem voos, assim, milhares de voos. De Madrid para Paris, baratos, direto, rápido, fácil, eficiente. Mas foi isso que eu quis? Não foi isso que eu Não. quis. Não, eu quero ir de trem. Eu quero ir de trem porque eu gosto de andar de trem. Quero me Eu sentir sou num uma clipe criança. melancólico no interior da Europa, ficando pela janela. Exatamente, eu quero sentir essa emoção. É isso que eu quero, sabe? Eu quero todo esse glamour de entrar numa uma estação de trem, a coisa bonita e tudo. Enfim, pentelhei meu ex-namorado para irmos de trem e fomos de trem. E aí, o que que acontece? Esse trem que sai de Madrid e vai para Paris, ele não é um trem direto. Ele é um trem que tem, se não me engano, ele tem 2 paradas. Ele sai de Madrid para Barcelona. Uhum. Não, é isso mesmo. De Barcelona para Toulouse, na França. E de Toulouse para Paris. Já é É, uma função já. já é um trampo, né? Uhum. Mas eu não estava incomodada com isso. Isso não ia me desanimar. Eu achei que seria assim, cara, isso vai ser muito divertido. Vai ser uma aventura. Andar de trem, assim, é lindo, é a Europa. A Europa é super legal. A Europa é massa. Nossa, é muito divertido. E trens são super modernos. E, nossa, vai ser demais e Nossa. tal. Não é assim, né? Não é. Não é assim. Não, assim, eu já aviso pro ouvinte que se o ouvinte estiver aí com expectativas de viajar para Europa, é muito legal. A Europa é super massa, vai mesmo e tal. É um barato. Porém, tome cuidado com essas viagens, porque essa viagem noturna, qual que é a ideia? Você viaja durante a noite, você dorme no trem e você vai chegar já no seu destino descansado. Uhum. Tipo, é meio que se você economizasse uma diária de hotel, sabe? Sim, sim. Quando eu fui, eu fiz exatamente isso. Eu saí de Barcelona e fui pra Paris, só que eu Ai, fui num você. trem direto, noturno. E aí foram 11 horas em que eu nem vi passar. Eu dormi e acordei no outro dia e já tava chegando. Mas você pegou o trem de cadeirinha ou você pegou o trem de caminha? Não, era o de cadeirinha reclinável mesmo. Estilo ônibus aqui interestadual do Brasil, mas tinha um pouco mais de conforto e eu tive a sorte de não ter ninguém do lado. Eu peguei Ai, que um. perfeita. Eu peguei uma fila que era só uma cadeira, não tinha uma cadeira do lado. E aí eu fiquei tranquilo, coloquei o cobertorzinho lá que eles disponibilizam e apaguei. Então, era isso que eu queria. Era só isso que eu queria, sabe? Na minha cabeça, era isso que ia acontecer. A gente andou de trem outras vezes, do tipo de Madrid para Barcelona, foi maravilhoso. O trem, nossa, ótimo, super confortável. Então era isso que eu queria. Mas não foi isso que aconteceu. Não, 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 não. Eu não tinha pesquisado corretamente o que aconteceria. Chegamos em Toulouse, na França, e é uma estação de trem que parece assim. Como que eu vou dizer? Parece que parou assim no século XVIII. É um lugar lindo, lindo, uma gracinha, mas sem nenhuma praticidade. Por exemplo, né? O brasileiro é ignorante, o brasileiro não viaja com uma mochilinha. O brasileiro viaja com 2 malas de 32 quilos. Hoje eu não faço mais isso, que eu aprendi minha lição.
Hoje eu aprendi a minha lição, sou uma pessoa mais iluminada e eu não faço mais isso. Porém, nessa época eu viajava com uma malinha com 2 malas de 32 quilos. Aí chegamos em Toulouse e tinha, assim, não tem elevador, não tem rampa, é só escada. Só Uhum. escada. Aí você sai de uma plataforma, vai para outra plataforma e você vai de escada. Vai assim, sofrendo, e chovendo pra caramba e tal. Aí já começou a minha irritação ali. Aí entra no trem. E aí eu tô esperando cadeirinhas, poltroninhas de trem. Falei, ótimo, a gente reclina um pouquinho a poltroninha, dorme a noite toda, chegar em Paris às 7 da manhã, completamente descansado, pronto pra aproveitar o dia, pra relaxar, né? Uhum. Mas não eram cadeirinhas, eram umas caminhas. Eu não sei se você já viu esse tipo de trem. São tipo umas cabines que tem 6 camas cada cabine. Nunca Só que vi. aquela cama é uma cama de metal, assim, Ah, aquela cama de armar, mínima. assim, minúscula, É, entendi. exatamente. Mínima, pequenininha, com colchão fininho, fininho, fininho. A minha cama era a última, colada no teto do trem. Não tem lugar pra você pôr mala. Não tem, assim, espaço pra você andar na cabine. Eu lembro que a gente entrou aquela cabininha e eu falei assim, não é possível que seja isso. Tipo assim, eu não vou conseguir deitar nessa cama, passar a noite inteira deitada nessa cama e não tem espaço, eu sou claustrofóbica, eu comecei a ficar nervosa com aquilo, não tinha lugar pra pôr mala, me dando agonia, e aí quando eu fico nervosa eu tenho um mecanismo de defesa que é muito eficaz. Toda vez que eu fico muito nervosa eu começo a chorar. Porque Funciona 100% das vezes. funciona muito. Nossa, você não tem ideia como que me ajuda isso. Eu fico nervosa, aí eu começo a chorar, 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 chorar. E não adianta, né? No final das contas. E tava lá o coitado do meu ex tentando consertar as coisas, assim, não, calma, vai ter jeito e tal. Enfim, pelo menos só tinham mais 2 pessoas dentro da cabininha. Eles eram muito. Eram 2 franceses, muito gentis, assim. Eles viram que a gente tava muito nervoso. Aí eles explicaram onde que a gente podia pôr a mala direito. E bom, saímos, né? O trem saiu, todo mundo deitou, aquele trem começou a chacoalhar. E aí, chacoalhando, 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 eu olho pro lado, tá o meu ex passando mal, assim, roxo. Quase, assim, vomitando, tendo a crise de labirintite com aquele trem chacoalhando. Falei, pronto. Começou, né? Aí depois eu começo a ficar enjoada com o trem chacoalhando. Só coisas boas acontecendo. Ninguém conseguiu dormir a noite inteira, nenhum de nós dois. Um dos franceses roncava terrivelmente, que estavam com a gente na cabininha, então ninguém conseguiu dormir mesmo. Chegamos a Paris às 6h30 da manhã, destruídos, assim, tava muito cansado. Então, tipo, a toda a ideia que era dormir no caminho para não pagar uma diária de hotel foi por água abaixo. Porque cheguei lá morta, assim, sabe, de cansaço, assim. E chegamos lá, tipo, cedinho, no hotel umas 7 horas, o cara foi muito gentil, deixou a gente fazer o check-in bem mais cedo. Aí entramos lá no quarto, dormimos horrores. E aí, quando quando eu acordei, ligamos a TV. E o que que estava acontecendo? Isso foi em 2014. Tinha acabado de acontecer o ataque terrorista no Charlie Hebdo, Nossa! jornal francês. Ou seja, eu cheguei algumas horas antes, algumas horas antes do ataque terrorista. Dormimos durante o ataque terrorista. Quando eu acordei, Paris estava assim, empolvorosa. Paris estava enlouquecida, Tudo fechado. tudo fechado. Foi horrível, porque o primeiro dia não tinha nada. Porque tava tudo fechado, você não podia nem sair na rua, tava perigoso de sair na rua. Foi terrível. E aí, nos próximos dias, por mais que a gente conseguisse fazer os passeios e tudo programado, todos os lugares que ia, tinha que revistar todas as mochilas e revistava casaco. Nossa! Então foi assim, eu fiquei, acho que foram 4 dias em Paris. Lógico que não foi ruim, Paris é maravilhoso. Mas eu tive uma experiência prejudicada, assim. Não foi o melhor que poderia ter sido, sabe? Poderia ter sido muito mais interessante. Se eu não tivesse pegado um trem
terrível que me deixou mais acordada do que descansada. E se também não tivesse chegado lá num dia terrível, assim, num dia É. super perigoso. Aí acordei, a gente acordou tipo de tarde, né? Depois de conseguir dormir, um monte de mensagem de família, de todo mundo perguntando onde que vocês estão? Vocês estão bem? Não sei o quê. Então, cara, calma, a gente nem sabe o que tá acontecendo ainda. A gente tá tentando acordar aqui ainda. Mas foi interessante, sabe? E aí agora tá na minha lista para a próxima vez que eu voltar à Europa, bem babaca, para ir a Paris novamente sem perrengues. Ah, e tinha um outro detalhe também que eu me lembrei agora. Paris era a minha última parada antes de voltar ao Brasil. Quando eu cheguei em Paris, eu não tinha nenhum dinheiro. Tipo assim, nenhum. Nossa. Porque tinha acabado já no processo, né? E você sabe que Paris não é barata. Paris é uma Uhum. cidade caríssima, caríssima de se Um viver. pãozinho na padaria é uma fortuna. Exatamente. É uma fortuna. E aí foi dias economizando, comendo tipo em lugares extremamente franceses como McDonald's. É... E ai, meu Deus, até sou ridículo, né? E foi tenso, assim, foi tenso. Então, espero poder regressar a Paris em tempos melhores. Ah, foram 4 dias de chuva também. Choveu Ah, muito esses dias. maravilha essa viagem. Pois é, e eu amei. Tipo, eu amei Paris, amei, foi maravilhoso e tudo. E só que eu acho que merece voltar, sabe? Essa foi a primeira vez que você foi pra Europa. Essa foi a primeira vez que eu fui pra Europa. Foi muito maravilhoso, porém, Paris merece uma segunda visita, pelo menos. Pois é, e você comentou também que no dia, quando vocês acordaram logo depois do atentado lá, tava cheio de mensagens. Só que não é um WhatsApp igual a gente tem hoje, tão simples às vezes, Não, né? Era uma não. mensagem às vezes no Skype da vida, até no MSN, dependendo, Eu né? comunicava com a minha mãe no chat do Facebook. Já tinha Facebook bem avançado, É, então já dava pra começar nisso. Mas mesmo assim, não é a facilidade que a gente tem hoje. Tipo assim, aconteceu alguma coisa, você manda um WhatsApp direto, já conversa com a pessoa. não Não, é não tinha. assim. E o E eu fui celular também não era tonta. tão simples, você tinha que pegar um computador pra falar com a pessoa às Pois vezes. é, e eu fui tonta porque eu levei. Eu levei celular e tal, só que eu não comprei o chip, sabe? O chip local. Nossa, o chip Então internacional. ficava dependendo de Wi-Fi. Onde Sim, tinha Wi-Fi pegava, mas tipo na rua não pegava e tal, só no hotel. Então várias horas, assim, as pessoas não tinham contato com a gente, né? E aí quando rolou esse negócio do atentado, ficou todo mundo apavorado pra saber se tava tudo bem. Até ligar pra mamãe pra explicar que tava tudo bem, tá tudo tranquilo. Calma, tá tudo bem. então, o que aconteceu comigo foi parecido com essa questão de comunicação. Óbvio que não teve um atentado e eu nem me ferrei tanto com os trens assim, só um pouco. Eu acho Me que eu até conta. contei em outros podcasts assim, mas é bem rapidinho aqui. Mas eu ia de Paris pra Milão, porque Uhum. eu fiz Espanha, França e Itália. Nesse mesmo Ai, que esquema, assim. gostoso. Só que eu fui em 2013, um ano antes. E Uhum. aí, a tecnologia também parece que não, mas esse um ano aí deu uma diferença absurda, né? Dá muita diferença, nossa. Eu levei meu laptop gigante, eu tinha que depender de Wi-Fi. Na rua eu tinha que me virar com os mapinhas físicos mesmo, não tinha Google Maps no celular, não tinha nada disso. E aí, com isso, eu precisava pegar um monte de trens pra eu chegar até Milão num dia só. Eu saí de Uhum. Paris, tipo, 6 horas da manhã, que era o horário mais cedo que tinha trem, e fui, sei lá, Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille, sei lá, outra cidade do interior acho que Nice. E aí, Nossa, você foi tipo eu fico pulando. imaginando aqueles ônibus catador, sabe? Aqui em Minas a gente chama de catajeca, Exatamente. mas só que de trem. Tipo isso. E era estranho porque era exatamente essa sensação. Parava em algumas estações no meio do nada, e aí entrava um Uhum. montão de gente, saía um montão de gente, o cara que tava do seu lado sumia e tirava a mala, assim, ficar ligado na sua mala, porque tinha uns Uhum. reservatórios, assim, que você colocava a mala dentro do vagão mesmo. Era uma loucura, insano demais. E aí eu tinha várias conexões. Nesse meio do caminho, um dos trens atrasou. E aí, atrapalhou todo o planejamento, porque eu tinha um dia inteiro. Tipo assim, eu saí 6 horas Eita. de Paris, 6 horas da manhã de Paris, e eu ia chegar em Milão 9 da noite. Então eu tinha o dia inteiro de trem
pra chegar em Milão e dormir tranquilo à noite. Aham. E aí atrasaram todos os outros. Os outros 3, sei lá, 2 que eu tinha ainda pra pegar. E aí, com isso, quando eu cheguei na última cidade, na primeira cidade da Itália, antes de Milão, que é a última que eu ia pegar um trem, o guardinha lá da estação falou, ó, já não tem mais trem pra Milão agora não. O próximo é tipo 4 horas da manhã. E era tipo 9 horas da noite. Nossa. Aí eu não tinha dinheiro também, tipo assim, sobrando. Não tinha como eu reservar um hotel nessa cidadezinha do nada. Eu simplesmente tive que dormir na estação de trem. E ficou na estação. Fiquei na estação. Tipo, pelo menos a estação tava aberta, né? Não fecha. Não, e era uma cidadezinha muito estranha, assim, pequenininha, sabe? Uma estação velha, igual essa que você comentou. E não tinha ninguém na hora que eu cheguei, então eu fiquei meio assim, perguntei aos guardas se eles ficariam lá durante a noite, né, pra eu ficar um pouco mais tranquilo. Eles falaram que não, que só até tipo 10 horas. Eu falei, nossa, eu posso ficar aqui? Não, pode ficar tranquilo, daqui a pouco chega um pessoal aí. Eu falei, então beleza. Aí começou a chegar uma galera pra dormir na estação também, que já tava nessa mesma vibe, uma galera meio mochileira, assim e tal. Caramba, pelo menos você não ficou totalmente sozinho. Não, eu fiquei conversando com, tipo, um cara indiano, tipo, a madrugada inteira, até vir meu trem, assim, do nada. E, pô, o meu inglês hoje já não é dos melhores. Na época era sofrível, não sabia nada, assim. Era lamentável. E mesmo assim eu consegui me comunicar e foi legal porque foi minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem internacional. E eu fiz tudo sozinho, assim, sabe? Então foi só eu pra resolver isso tudo e foi muito, muito legal. Mas Você tem ficou perrengue. quanto tempo sozinho na Europa? 15 dias. Ai, que gostoso, né? Nossa, muito Não, bom. eu comentei isso em alguns podcasts já que eu participei, acho que até aqui já algumas vezes. Foi uma viagem que eu precisava fazer, porque eu tinha, sei lá, 22 para 23 anos na época. Tava meio naquele final de faculdade, não sabendo muito bem o que eu queria da minha vida. E foi legal porque eu tirei um tempo num lugar que eu não conhecia ninguém pra eu me conhecer, me entender, assim. E me descobrir, assim, pra entender tudo que eu queria pra minha vida. Eu percebi que eu falei assim, cara, eu posso não querer morrer trabalhando nas coisas que eu faço, mas eu vou precisar trabalhar pra eu poder sustentar essas viagens aqui que me completam de uma forma muito legal. E aí eu decidi que vou acabar a faculdade logo, vou me dedicar pra poder ter essa vida que eu quero. E tem dado certo, graças a Deus. Queria fazer isso mais vezes, né? Não, é uma coisa que, assim, me faz muita falta, né? Desde o começo da pandemia, assim, que eu praticamente não saí de casa, saí pouquíssimo da minha cidade aqui, pra uma coisa ou outra, ir pra lugares que não tinha ninguém mesmo. Mas, vamos ver. Quando melhorar essas coisas aí, eu planejo tentar fazer uma volta dessa daí também pra poder aproveitar melhor. Justamente porque eu fui em Paris, mas não vi, por exemplo, a Sacré-Cœur, porque eu não sabia, não tinha informação direito, não pesquisei direito isso. E eu fiquei tão deslumbrado com Barcelona que eu falei assim, nossa, eu quero só conhecer isso aqui, eu não quero ir pra lugar nenhum mais, a cidade é perfeita. Barcelona é maravilhosa. Não, é a melhor cidade que eu já fui no mundo, assim, disparado. Nossa, é incrível, né? É muito maravilhosa. Eu E aí, apaixonada. E aí foi isso, assim, um breve resumo de um dos perrengues que eu passei. Quando eu cheguei em Milão, eu passei outros perrengues, mas aí fica por uma próxima conversa. Um perrengue de viagem, eu acho que sempre rende muita história, né? Porque às vezes, na hora, você fica puto, você fica nervoso, fica triste, tudo. Mas se você consegue transformar isso numa coisa engraçada, dá uma aliviada depois, né? Você relaxa, acha que o negócio realmente dá pra rir e tudo. Então, tem esse lado bom também, né? É exatamente isso. Tipo assim, na hora, às vezes você não tá nem raciocinando o quão ruim aquilo ali poderia ter sido. Aí depois você pensa mais claramente, nossa, poderia ter dado muito ruim. Aí depois fala, mas não deu, vou rir disso e pronto. É exatamente isso, exatamente. Nessa mesma viagem que eu fiz pra Europa, aconteceu uma outra coisa que não foi exatamente assim um perrengue horroroso, mas que foi uma coisa que me atrapalhou, assim, né, a vivência lá. E eu tava, sei lá, eu fiquei um mês direto lá. Tipo, no 10º dia, eu deixei o meu telefone cair dentro da privada. Nossa. Sim, pelo menos estava limpa. É a única coisa que eu vou falar. Pelo menos estava limpa. Eu tava, tipo, com o telefone. Sabe quando você põe no bolso de trás da calça, assim? Aí na hora que você foi abaixar, assim, ele caiu. Abaixar, ele caiu. Nossa, ai, que ódio. Que ódio. Aí parou de funcionar e tudo. Aí fiquei os outros 20 dias da viagem sem telefone. A minha sorte é que eu tinha levado uma tablet, assim. Não era grandes coisas. Mas quebrava o galho. Quebrava o galho. Quebrou o galho
bastante, assim, nos próximos dias para conseguir me comunicar e também, tipo, tirar foto, fazer essas coisas, né? Porque no final das contas, em viagem, você também quer fazer essas coisas, né? Uhum. Isso aconteceu comigo com a câmera. Eu fui tirando Ai, foto, eu tinha uma câmera, tipo aquela Cybershots da Sony, pequenininha. Fui tirando foto de toda a viagem e tal, e aí nisso eu já tava em Gênova, que era a última uhum. cidade antes de eu voltar pra Barcelona. Aliás, tava em Gênova, que era a penúltima cidade antes de eu voltar pra Barcelona, que eu ainda ia em Nice, e de Nice eu voltava pra Barcelona pra voltar pro Brasil. E aí Uhum. eu fui numa exposição lá de um museu marítimo que eles têm, que tem um barco da época em tamanho real lá, tipo uma. Não é um veleiro, nada assim, uma nau, nada absurdo, mas era um barco legal, assim, e Aham. muito grande. Então eu fui lá na parte de cima dele, quando eu tava lá da parte de cima dele tirando foto assim, a cordinha da câmera soltou da minha mão, ficou lá embaixo com a lente aberta e já era. Nossa, meu Deus! Aí, tipo assim, Meu por sorte não Deus! quebrou, só ficou meio torta, então quando eu cheguei aqui no Brasil eu consegui arrumar e tal. Mas e as Mas. fotos? Ah, não, eu vinha descarregando sempre no Ai, notebook. Por isso que foi então você vantagem ter levado. tava mantendo, assim, a segurança, Ah, né? sim, não. Eu sempre que eu viajo, por mais que eu não vá usar, eu levo um notebook para poder fazer backup dessas coisas e tal, eu levo um HD, porque eu não gosto de perder nada assim. Eu mantenho as minhas fotos desde muito tempo, assim, comigo. Sim. Não, e isso eu aprendi também com essa viagem que meu celular caiu. Porque eu fui fazendo, tipo, na época eu usava muito Dropbox, hoje eu uso menos. Uhum. Mas todas essas fotos que eu ia tirando no começo, eu já fazia o upload direto para pro Dropbox, sabe? Uhum. E por isso que eu não perdi tanta coisa. Pelo Sim. menos, falei, caraca, eu falei, essas fotos estão tão salvas. Não comigo aconteceu Socorro. uma parada bem besta, assim. Eu passei o ano novo em Paris nessa época, né? E aí foi, pô, Uhum. super foda, assim, tava na rua, uma galera na rua, assim, numa época que não tinha tanto um medo desse de terrorismo, assim, e tal, a galera ficava mais É, tranquila na rua, e muita gente na rua mesmo e tal, muito maneiro. Aí conheci um pessoal lá, uns franceses e uns ingleses lá, juntei com o pessoal, como eu tava sozinho, fomos pra uma balada que eu já tinha comprado. Nem sou muito de balada, mas falei, pô, virada do ano em Paris, eu vou fazer alguma coisa aqui e tal, não quero ficar à toa, não é. quero ir pro hotel. Aí fui e tal, foi muito maneiro, filmei pra caramba, tirei uma foto e filmei bastante assim. Voltei e fui embora. Aí aconteceu esse rolo todo do trem pra eu chegar em Milão, logo depois. E aí, Uhum. quando eu fui descarregar essas fotos em Milão, eu descarreguei as fotos, beleza, e o cartão tava cheio, então descarreguei as fotos, mandei apagar tudo. Esqueci dos vídeos. Perdi esses vídeos pra sempre, nunca Os mais vídeos que você recuperei. perdeu. Perdi, tipo, eu não tenho vídeo nenhum Nossa. dessa balada, e tipo assim, foi muito foda. Tocaram músicas que eu tenho tatuagem das músicas, então tipo, eu tinha filmado esses momentos, tinha sido muito foda, e perdi tudo. Nunca mais vou ver esses vídeos na vida. Nossa, agora tá só na sua cabeça mesmo. Não, vale pela lembrança, mas enquanto a minha memória durar também, né? Já não é 100%, porque isso já tem quase 10 anos, mas já tá valendo. Isso é uma coisa do tipo, eu não me preocupava muito com isso. Mas a gente tem que fazer backup das coisas, né? Tem, Assim, tem. Não, e é outra, tipo assim, porque. eu tenho essas fotos até hoje, né? As fotos que eu tirei lá, e de tempos em tempos eu vou revendo e tal, às vezes pego alguma pra postar recentemente, assim. E é legal porque você revê tudo. Eu tirava foto de tudo, porque tudo era novo pra mim. Então eu revi Aham. todos os caminhos que eu fiz. Hoje em dia, às vezes eu vejo um vídeo de como tá, eu vou no Street View, faço os caminhos que eu fiz lá e eu vejo a diferença. Então é legal, assim, pra manter essa memória viva. Porque se eu tivesse só, fui e voltei, eu já teria esquecido muito dessa viagem e de todas as outras que eu fiz, enfim. Eu Com gosto de tirar muita certeza. foto, por mais que seja uma cidade aqui do lado da minha, sabe? Pra eu poder lembrar desses momentos, eu gosto bastante. Não, eu também acho uma delícia. Acho que é um registro gostoso, assim, de uma coisa que a gente viveu, né? Uma coisa gostosa que foi vivida. Uhum. Acho que é uma forma bem boa da gente sempre lembrar disso. É isso então, vamos com esse saudosismo aí de leve já pra. Não, e assim, é um saudosismo, mas é com o desejo de que muito em breve a gente possa viajar de novo. Sim, Porque sim. eu tô numa neura agora de querer viajar, assim, porque o que que acontece? Eu tomei as 2 doses já.
E o meu marido vai tomar a segunda dose em breve. Uhum. Então, eu tô num negócio de que assim que ele tomar a segunda dose, nós vamos viajar. Não, agora nós vamos viajar. Ou pelo menos Porque a já gente começar a precisa. planejar, né? Não, vamos planejar, pesquisar para onde que a gente vai, porque não tô mais dando conta. 2 anos dentro de casa, sabe? Uhum. Chega, agora a gente tem que sair de casa, dar uma volta, ver umas coisas diferentes, assim, para dar uma arejada na cabeça, assim. Então, eu lembrei muito dessa história por causa disso, que eu queria uma história de viagem. Então eu Uhum. falei, essa história de viagem me lembra também que eu quero viajar. Ah, excelente. E é É, isso. eu e minha noiva estamos com esse pensamento também, de assim que a gente tomar a segunda dose aqui, a gente já poder planejar alguma coisa, fazer alguma coisa, e eu tô botando fé Uhum. que vai rolar sim. Amém, vai dar certo. É isso então, Carol. Vamos lá para a parte de indicações então. Uhum. Vou pedir para você indicar uma música, um filme Uhum. ou uma série, ou vários, um livro, um ou vários também, e mais pessoas para participar. Pode ser uma, pode ser mais pessoas. Beleza, eu vou começar então com a indicação de uma série. Uhum, Uma série que eu vi recentemente, eu acho que ela não é tipo, super recente, mas eu vi recentemente, que chama Sharp Objects. Em português chama Objetos Cortantes. uhum, Ela passou na HBO. uhum. É uma série com a Amy Adams e é uma série maravilhosa que conta a história dessa, uma repórter que tem que voltar à cidade natal dela para investigar uns crimes. E aí fala da relação dela com a família, enfim, com os moradores locais. E é uma série que até o minuto final fica sem saber quem é o culpado. Ah, bem legal. E me deixou assim. Nossa, cada segundo dessa série me deixava muito nervosa, muito ansiosa, muito nervosa. Então, vale a pena. É uma série bem, bem boa mesmo, bem interessante. Quem puder assistir, reassista porque é muito bom. Ah, excelente. É, Vamos para a próxima. Eu quero indicar um livro. Uhum, Vou indicar um livro que é um dos meus livros preferidos, que se chama Sobre Meninos e Lobos. uhum, É, é um livro de um escritor americano que chama Dennis Lehane. E esse livro virou filme. Ele virou um filme, acho que em 2003. É um filme do Clint Eastwood, dirigido pelo Clint Eastwood. E tem, tipo, Sean Penn, Kevin Bacon no elenco. E é um livro muito bom. Eu já li esse livro algumas vezes. Eu não canso de me surpreender como que ele é bom. Vale muito, muito a pena. Quem não leu ainda, pode procurar lá sobre Meninos e Lobos. Em inglês se chama Mystic River e é sensa. Vale muito a pena também. Então fica a minha indicação cultural. excelente. Uma música. Olha, eu vou ser bastante óbvia. Eu vou indicar uma música francesa, já que eu falei de viajar para França, de ir para Paris e tal. Então eu vou indicar uma música francesa que eu gosto muito. É de uma cantora francesa que se chama Zaz. Z-A-Z. Que é o nome Uhum, dela, é uma moça, e ela tem uma música que se chama Je veux, significa eu quero, eu desejo, né? Eu quero. E é uma música muito legal. A Zaz é uma ótima cantora, tem uma voz extremamente agradável e leve. Vale a pena conhecer também. Música francesa, na verdade, é bem gostosa, então vale a pena conhecer. E indicação de mais gente para participar. Eu quero indicar, na verdade, um grupo de pessoas. Eu quero indicar o pessoal de um podcast que se chama República do Medo. Se chama RDM. Lá tem a Gabi, tem o Braga e tem o Thiago. E eles são incríveis e poderiam com certeza compartilhar histórias maravilhosas. Enfim, eles são especialistas em história e terror. Então eu acho que são ótimos convidados também. Ah, excelente. Muito, muito maneiro mesmo. É bem diferente, assim, é um tema que ninguém nunca veio falar sobre aqui, então podem vir histórias Pois bem é, legais mesmo. acho que pode ter boas histórias diferentes aí, porque eles são extremamente inteligentes,
muito gente fina e tem essa questão de serem estudiosos do horror. Então, acho que podem contribuir sim. Excelente. Carol, muito obrigado por ter participado. A história foi muito, muito legal e a gente teve muita coisa em comum, apesar da época ter sido um pouco diferente. Então já Pois fica o é, aviso aí, se você for viajar de trem, fica bem esperto. É uma experiência bem legal, lembrem a mas ponte que você vai. mas É, não aconselho, por exemplo, muitas horas, muitas conexões, porque pode dar ruim. Então faz ali pra cidadezinha do lado, 3 horinhas de trem, alguma coisa do tipo, mas não tenta pegar uma viagem muito longa, não, que você pode se dar mal. acho que a gente tem que fazer um programa só de perrengues de viagem, que a gente vai lembrar de cada coisa absurda, assim, cada, sabe, história louca que vai lembrando, porque o que mais tem em viagem é passar perrengue e aperto. Ah, é, com certeza. A parte que a galera vê na internet é a menor parte da viagem. A maioria da viagem é passar aperto, é resolver problema de uma hora para outra que você não tinha, e é isso aí. Exatamente. Ah, é isso, excelente. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima. A gente certamente vai se falar de novo para gravar mais histórias. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer bater esse papo e aguardo o próximo, já está aceito. Até a próxima. Valeu, obrigado.